Boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando, eu coloquei aqui uma musiquinha que eu amo pra gente ouvir e já ir relaxando, entrando no clima. Oi, Marta, bem-vinda. Bem-vinda, Mauri. Tali. Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Coloquei uma musiquinha de fundo enquanto a gente dá esses minutinhos para o pessoal chegar. Então, quem quiser fechar os olhos e já começar a acalmar um pouquinho a mente, para a gente bater um papo gostoso aqui hoje sobre os nossos sentimentos. E se vocês que já estão aqui puderem me falar se estão me ouvindo bem, colocando um joinha ou um ok aí para eu saber. Hoje a gente vai falar, né, sobre esses nossos sentimentos que são complexos, mas que estamos todos aí aprendendo a lidar com eles. Oi, Márcia, boa noite. Obrigada, Thali. Marta também já me deu um retorno que tá bom o som. Então, se vocês quiserem convidar alguém, é só vocês clicarem nesse aviãozinho e marcar a pessoa. Vocês também podem me mandar coraçãozinho, porque daí essa live atinge mais pessoas que estão aí online. E eu gosto, né, gente? Sempre bom receber coraçãozinho. Boa noite, Verônica. Bem-vinda. Então a gente vai aí. Eu vou pedir para vocês realmente para que seja um bate-papo, né? Que vocês, claro, fiquem à vontade para fazer os comentários, colocarem as perguntas, dúvidas de vocês. Oi, Lô. Olha, uma amiga minha querida acabou de entrar aqui também. E aí a gente vai trocando essas experiências. Quero compartilhar algumas coisas que eu tenho vivido mais intensamente, né, nesse período. Eu acredito que vários de nós estamos aí vivendo mais intensamente algumas emoções, alguns sentimentos. E aí a gente está para compartilhar, para aprender juntos, para crescer juntos. E assim a gente vai se apoiando, né? A gente vai colaborando mesmo com o outro. Boa noite, Yara, bem-vinda. Yara é aluna de Theta Healing, eu sei que ela tá aí também, firme e forte na jornada. Então, pessoal, eu vou começar introduzindo, deixa eu abaixar aqui o meu sonzinho, depois a gente volta com ele e colocar o meu roteirozinho aqui do lado, que eu gosto, né, pra gente ter uma sequência e conseguir para eu poder também passar o que eu fui sentindo nesses últimos dias e conseguir passar isso para vocês. Então, a intenção aqui é, por meio, né, de eu estar vendo algumas questões mais profundas, é também compartilhar isso com vocês e essa pergunta mesmo, né? Como que vocês estão lidando com os seus sentimentos, principalmente nessas últimas semanas que a gente está aí realmente meio sem saber, meu Deus, o que vai acontecer, quando que isso vai passar, como é que eu lido com isso, como é que está essa questão do isolamento, quem realmente pode e precisa ficar em casa, quem está saindo para o trabalho porque também precisa sair para o trabalho. Então a gente vai falar sobre esses sentimentos, porque nós humanos, né, nós temos o nosso sistema endócrino aí, que é o que controla as nossas glândulas, que vão controlando os nossos hormônios e tem toda a interferência nas nossas emoções. Por isso que
é importante a gente também saber se está tudo ok, né, com as nossas glândulas, o nosso sistema endócrino, porque eles que regem essa parte. Então, o nosso sistema, por ser bastante complexo, é onde a gente muitas vezes tem aqueles picos de emoções, né? Ainda mais, por exemplo, as mulheres, quando estão aí na fase, né, da tensão pré-menstrual, que muda muita coisa, ou quando a mulher está grávida, ou quando às vezes a pessoa está fazendo um tratamento com hormônios. Então, é uma avalanche ali que vai acontecendo na gente e muitas vezes a gente não sabe muito bem como lidar com aquilo, né? Então, as emoções, o que é isso, né? O inglês aí, o emotion, né? São emotion, energia em movimento, emotion, energia em movimento. Então, a gente às vezes fica nesse movimentar, mas não sabe muito bem como permitir que isso flua na gente. E eu venho aprendendo sobre isso nos últimos anos com mais intensidade. E é isso mesmo, Elo, a gente fica com os sentimentos à flor da pele. A Marta tá colocando aqui que anda muito irritada, que a Elo tá colocando também que tem sentimentos bons e ruins, exato. E a gente fica sem saber como lidar com eles. Então, quando a gente entra pro caminho aí do autoconhecimento, independente do que vocês escolham, né, o caminho que vocês escolham percorrer, normalmente a gente começa a olhar mais para dentro. E quando a gente começa a olhar mais para dentro, normalmente a gente percebe que tem um monte de coisa ali dentro que não tá legal. Eu, pelo menos, comecei assim, né? Eu contei até numa outra live anterior, quando eu comecei o meu caminho lá atrás, há 5 anos atrás, está completando 5 anos exatamente essa semana, num curso de programação neurolinguística que eu fiz com a Elo, que está aqui me assistindo também, uma amiga do coração. E eu fiz isso por quê? Porque eu estava completamente desorganizada. Eu, sabe, estava extremamente também irritada, aquela coisa, sabe, ai, não tá legal meus comportamentos, eu quero mudar isso, então como que eu faço? E aí eu fui, todos esses anos, continuo me trabalhando e aprendendo cada dia mais, né? Então, essa energia em movimento, né, o emotion que todos nós temos, é como aprender a lidar. Então, até mesmo no Theta Healing, para quem não sabe, quem está chegando aqui talvez a primeira vez, eu sou terapeuta e instrutora da técnica Theta Healing, que é uma reprogramação energética com relação às nossas crenças limitantes. Bem brevemente para trazer para vocês. E aí no Theta Healing a gente vai aprendendo também a dar muita vazão, muita escuta para as nossas emoções. E ali, logo do curso básico, a gente aprende que existem 4 emoçõezinhas principais que todos nós temos, né? Que seria a alegria, o amor, a raiva e a tristeza. Então, todos nós sentimos isso, em maior grau ou menor grau, vai dependendo do que você está vivendo, dependendo da situação, né? Dependendo do seu comportamento, também, de como que você foi criado e como que você vem levando a sua vida. Então, por exemplo, boa noite, pessoal que foi entrando aqui por último. Eu tô vendo aqui os nominhos subirem. Todos sejam muito bem-vindos. Ai, deixa eu falar para vocês que no final tem aquela meditação pra gente, né, se conectar aí com a nossa essência, liberar sentimentos que não estão legais e trazer sentimentos também bem bacanas e elevados. Então, fica por aí que a gente vai realmente terminar com uma meditação muito linda pra gente, né, encerrar nossa noite super na paz. Boa noite, Heloína. Então, esses sentimentos a gente vai aprendendo a lidar. Por exemplo, eu, há cerca de 3 anos atrás, eu não admitia de forma alguma que eu sentia raiva. E então, até pelo meu tipo de comportamento, tudo isso, né, algumas coisas também que eu fui aprendendo sobre a minha pessoa, eu não admitia isso. E aí, na época, eu voltei, né, fui fazer terapia, tudo isso, e a minha terapeuta na época me indicou, foi por meio de florais, eu não conhecia a Theta Healing ainda, mas eu acredito que as técnicas são super complementares, tá, gente? Então, tô falando assim da minha experiência, compartilhando com vocês. Então, na época, por conta das sessões que ela foi fazendo comigo durante alguns meses e também por intermédio dos florais, aquilo foi realmente despertando. E aí eu lembro que às vezes eu mandava áudio para ela e eu falava assim, mas eu tô sentindo raiva,
né? E ela depois me explicando no consultório, mas era isso mesmo, porque você é uma pessoa que você nega a sua raiva. E quanto mais você nega, mais você acumula dentro de você. Então a gente tem que aprender a como lidar com isso e a colocar essa raiva de uma forma segura, né? E aí fui me trabalhando e fui caminhando um pouco mais para frente. Eu conheci o Theta Healing, que a gente também vai aprendendo a dar mais ouvidos para as nossas emoções. Um pouquinho mais para frente eu também fiz um outro curso que se chama Quantum Being, que se chama Escuta Ativa das Emoções. E nesse curso a gente aprende a se permitir sentir sem questionar, sem eu resistir àquilo. Então, você está sentindo uma tristeza? Sente essa tristeza, né? Porque todos os nossos sentimentos, tanto o que a gente chama de bons e os não bons, eles estão querendo nos dizer algo. E todos eles têm grandes aprendizados, né? Então, se você está triste, se permite vivenciar essa tristeza. Então, chora se você tiver vontade de chorar, fica caladinho se você tiver vontade de ficar calado, né? Se você está feliz, se você está alegre, extravasa isso, né? Se você está sentindo aquele amor dentro de você, também coloca para fora. Assim como se você está sentindo uma raiva, e eu vou pegar esses 4 sentimentos como principais, tá, gente? Porque dentro deles há muitos, claro, desdobramentos, todos nós sabemos, né? Então, uma raiva, quando eu sinto, como que eu posso extravasar isso de uma melhor maneira? Então, até nesse curso foram 2 dias, 2 dias de curso, a gente até aprende como fazer isso. Então, tá sentindo raiva? O que você pode fazer? Você pode, quem gosta de correr, correr, sai para nadar. Você pode pegar, amontoar um monte de almofada de travesseiro e bater no travesseiro, sabe, para você colocar aquilo para fora. Quem gosta de academia, vai para academia. Eu sei que agora a gente está tendo que ficar quietinho dentro de casa, né? Mas em épocas normais você pode ir para academia, você pode bater no bob para desestressar, né? Eu até conto pro pessoal que eu, por exemplo, agora, né, a gente não tá podendo sair, fazer muita coisa, então eu extravaso a minha raiva, eu pego, vou fazer faxina, vou limpar alguma coisa, vou, sabe, eu vou organizar alguma coisa, porque é aquele momento que eu preciso me movimentar. Porque principalmente no meu ponto de vista, né, e pelo que eu vejo dos clientes, conversando com as pessoas também, quando a gente está com raiva é muito desafiador você sentar para meditar, ficar ali quietinho, calmo e respirando tranquilamente. Não, a gente não consegue fazer isso. Então, normalmente, a melhor opção é você escolher uma maneira de você extravasar isso fisicamente, sabe? Colocar o seu corpo em movimento. Aí sim, quando você percebe que você tá mais, né, que já deu uma baixada de bola, aí você, se você tem o costume, vai fazer uma meditação, coloca uma música calminha, né, vai se centrar, entender o que aquilo tá querendo te dizer, né? Porque é muito importante isso. E aí você deixa aquilo fluir. E quando eu falei da tristeza agora há pouco, né? Se você tá triste, sente aquilo, chora, né? Se você quer desabafar com alguém, procura alguém que você confie para desabafar, né? Para você se colocar ali também. Mas claro que com muita atenção, porque a gente sabe que essa questão da tristeza, quando ela se delonga por muito tempo, a pessoa pode entrar num processo de depressão. Então, tem que ter também uma atenção. 2, 3 dias, uma semana, aí é importante buscar ajuda, tá bom? Porque a depressão também ela tá querendo te dizer muita coisa. São muitos sentimentos que estão lá por detrás do que a gente chama de depressão, que estão escondidos, porque quando a gente não se permite sentir uma tristeza, uma raiva, o que eu faço? Eu guardo aquilo dentro de mim. E tudo que eu resisto persiste. E eu fico acumulando mágoa, acumulando tristeza, acumulando raiva. E aí a pessoa no momento explode e aí ela tem o quê? Uma parada cardíaca, ou então ela entra de verdade numa depressão e fica muito mais difícil de sair. Então, tudo que a gente vai acumulando vão criando na gente essas doenças no físico, né? Então, muitos casos de cânceres são mágoas, são raivas, são ressentimentos,
tá? Então é importante a gente colocar e aprender como verbalizar isso. E quando eu digo isso para vocês, oi, boa noite para os últimos que entraram. Rita, Celso, Dri, boa noite, Leozinho também que eu vi ali subindo. Então é muito importante, gente, aprender também como verbalizar isso, né? Eu estudei um pouco, não fui muito profundo, até por tudo, né, que a gente vai estudando aí, da comunicação não violenta. Então, é uma maneira de você falar o que você está sentindo, expressando para o outro, sem o julgamento, sem culpar o outro, mas dizer o que você está sentindo. Então, quem quiser, oi prima, boa noite. Quem quiser ter livro, né, de comunicação não violenta. E tem várias palestras na internet que vocês podem buscar. Então, é como você se colocar perante ao outro, tá? Então, você pode falar, olha, fulano, quando você fez isso, eu me senti assim, assim, assado. Não gostei, não foi legal. Então, que tal se a gente conversar sobre isso e entrar num acordo, né? Mas colocar isso é muito importante. Na análise transacional, por talvez alguém conheça aqui também, que estuda as personalidades do ego, a gente também vai vendo muito sobre isso, né? Os papéis que a gente vai assumindo, muitas vezes vai se colocando como vítima, como perseguidor, e aí a gente vai entrando nesses jogos psicológicos, né? Isso tem mais a ver com a psicologia também, mas que eu busco trazer, não sou psicóloga, né, mas que eu estudei e tenho colocado em prática no meu dia a dia, né? E é aquilo, né, gente, um dia de cada vez, porque cada dia a gente está indo numa emoção diferente. Eu até comentei esses dias com duas amigas de que a gente tem dia que você está numa montanha russa de emoções, né? Então, como que eu lido com isso? Até mesmo, por exemplo, na semana passada, que eu ia fazer essa live sobre os sentimentos. E aí aconteceu uma situação bem desagradável que mexeu muito comigo, né? E eu não tinha como vir falar para vocês algo. Por exemplo, assim, entra naquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não. Como é que é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, não tinha como eu vim falar de algo para vocês que é tão importante, tão especial, se eu não estava num clima legal dentro de mim por situações que aconteceram. Então eu preferi me recolher e adiar essa live para estar bem, já tendo digerido muita coisa, né, do que aconteceu e continuo aqui nos meus trabalhos internos também, para poder conversar com vocês, porque senão fica incongruente, né? Eu tô falando uma coisa e tô sentindo e tô pensando outra e tô vibrando de uma outra maneira, né? E quando a gente não está sendo sincero com o outro, a outra pessoa ela percebe, né? Mesmo que a pessoa não entenda nada dessa questão de energia, ela ia olhar e falar: nossa, mas a Cláudia tá estranha hoje, não tá legal, o que será que tá acontecendo? Né? Por isso, porque não é a verdade. Então também, né? Tudo isso que eu tenho, principalmente esses últimos, na entrada desse ano já, principalmente o que eu tenho feito é procurado trazer aqui para vocês, tanto por meio dessas lives que eu intensifiquei a partir de março, e os textos que eu escrevo, muito do que eu tenho feito são experiências minhas que eu busco trazer. Então não adianta eu falar de algo que eu, pelo menos no meu ponto de vista, né, que eu não tenha conhecimento das minhas experiências. Porque é muito fácil você falar para o outro só de literatura, só de estudos, né, só de livros. Mas se você não vivenciou aquilo, é a questão da empatia até, né, de você se colocar melhor no lugar do outro e realmente falar, nossa, eu sei o que você está sentindo, porque eu vivenciei isso, né? E mesmo que eu não tenha, claro, a gente nunca vai vivenciar tudo e nem precisa de que o outro vive, mas a gente também buscar sempre essa questão de se colocar na empatia, né, e respeitar o outro. Até já falei algumas vezes aqui em live, né, na PNL, na programação neurolinguística, a gente aprende alguns pressupostos e um deles é: toda ação tem uma intenção positiva. Então, mesmo quando a gente faz alguma coisa que não é legal, ou mesmo o outro faz alguma coisa que não é legal com a gente, aquela pessoa ou a gente teve uma intenção positiva no nosso ponto de vista,
para com aquilo. Mesmo que você falar, putz, mas se fosse hoje eu não agiria dessa maneira. Sim, porque hoje você já tem um outro conhecimento, uma outra visão. Mas naquela época era o melhor que você podia fazer com aquelas informações que você tinha. Tá bom? Deixa eu dar uma lidinha aqui, porque vai subindo, aí depois eu não quero voltar para não perder nada. A Rita tá colocando, tenho respeito por todo mundo, mas não tenho freio na língua, não durmo com nada engasgado. Rita, aí assim, eu acredito que é você ir se observando, não que você vá dormir com nada engasgado, mas buscar uma melhor maneira também de falar aquilo pro outro, né? Isso na minha opinião, para que você não, mesmo que você não seja essa a intenção, mas às vezes o outro pode ficar ofendido porque ele tem um outro ponto de vista de você. Então procura falar aquilo, tudo bem, com firmeza, mas com amorosidade, que é o que a comunicação violenta traz pra gente. Não sei se você conhece, mas de repente vale a pena você dar uma olhada sobre isso, tá? Para você continuar assim, falando e se colocando, mas de um lugar de empatia, que é o que a Elô tá colocando aqui. Né? Ela colocou empatia é o que eu mais tenho sentido, falta no mundo. Né? Então a gente trazer esse lugar. Por exemplo, eu fiz uma anotação aqui, deixa eu até descer um pouquinho, para já que a gente entrou nesse assunto, um pouquinho a ordem. Na semana passada, teve uma pessoa que eu atendi e ela trouxe uma questão de que ela teve, né, uma discussão com uma amiga muito querida dela e ela ficou bastante chateada porque essa amiga foi bastante grosseira com ela e assim, despropositadamente. Então a amiga estava vivendo algumas questões muito sérias, problemas profundos, e aí ela, né, essa minha cliente, falou algo que essa pessoa, por já estar com a cabeça cheia, não entendeu, sabe? Ela estava cheia ali, ela não ouviu exatamente o que a outra pessoa quis dizer, sabe? Aquele ruído de comunicação, porque a gente também ouve o que a gente quer ouvir. Né? Tem isso, a gente não ouve o que o outro está falando e que quer passar. A gente ouve o que a gente quer ouvir. Então essa pessoa não estava aberta para ouvir e aí nisso ela deu uma resposta bem grosseira, né? Ela me contou, deu uma resposta bem grosseira e foi assim bem desagradável porque elas já se conhecem já há alguns anos e tinham uma amizade bem forte. E aí essa cliente ficou assim, né, chateada, até mesmo decepcionada pela postura da outra, porque as duas estão trabalhando essa questão de autoconhecimento, então ela não esperava isso, né, dessa amiga por estar se trabalhando também. E ela ficou, né, naquilo, né, e agora, tal. Então, a gente também buscar, na medida do seu possível, é claro, o perdão para com o outro e às vezes até para consigo mesmo, porque você criou expectativas e aí se sentiu decepcionado e frustrado com uma situação dessa, mas buscar empatia. Então, trazer, né, essa questão do olhar para o outro e falar, nossa, realmente, ela estava cheia de problema e um monte de pepino para resolver, e sabe quando aquele dia que tudo acontece, né? Ok, mas ela não precisava ter descontado em mim, ela falou, né? Mas procura trazer essa questão da empatia e no seu tempo, se você for conseguindo se trabalhar em relação a isso, de liberar, né? Isso que você sentiu, essa decepção, essa tristeza para com a amiga, você vai se trabalhando também. Né? E quem nunca deu uma resposta meio torta para o outro e deixou o outro chateado, assim como a gente já recebeu também, né? Rita tá falando aqui que gosta de tudo às claras. Tá treinando a sua língua para ficar quieta. É, até um amigo meu esses dias, a gente conversando sobre essas questões, ele falou assim, Cláudia, é que às vezes a gente não pode falar a verdade, porque às vezes a gente pensa que a pessoa está preparada para ouvir, até porque ela trabalha, autoconhecimento, aquela coisa toda, mas quando a gente fala a verdade, ela também é um ser humano e você lidar com isso às vezes não é muito fácil. Aí eu até falei pra ele, mas como assim? Eu vou mentir pra pessoa? Ele, não, mas de repente você vai ter que buscar uma outra maneira de falar e às vezes até, tipo, nem falar, né? Porque eu falei, então, mas não entra muito essa coisa do não falar, né? De eu não poder falar a minha verdade, porque é algo que eu venho me trabalhando em mim cada vez mais.
Eu buscando essa minha melhor maneira de falar a minha verdade, sem ferir o outro, mas me posicionando. Então, com as nossas emoções, eu percebo muito que é isso, né? Que nem quando eu contei para vocês que na semana passada aconteceu, né? Aconteceram algumas coisas tal, e eu fiquei triste, né? Fiquei chateada, assim, com algumas coisas, e eu me permiti sentir isso. E aí, esse amigo falou: Não, Cláudia, mas você tem que ficar bem, né? Você tem aí um monte de coisa que você pode fazer, e aí você pode, né? Eu falei: Então, mas eu preciso sentir isso para que isso flua por dentro de mim e passe, que é o que eu comentei com vocês do iniciozinho. Emotion, energia em movimento. Então, se eu falasse assim comigo, né? Não, Cláudia, você não pode sentir isso, como eu fiz a grande parte da minha vida, por exemplo, com a raiva, que você vai acumulando, 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 depois dessa tristeza que eu estava sentindo, se eu não cuidasse, sei lá, daqui a uns meses, se isso se acumulasse muito, poderia virar algo mais sério, né? Então eu falei, não, deixa eu ficar triste, né? Deixa eu ficar aqui quietinha, né? Mais reclusa, porque daí vai dar um dia, 2 dias, eu já vou estar bem melhor. E foi exatamente isso que aconteceu, né? E foi muito interessante, olha como as sincronicidades vão acontecendo, né? Porque eu estava vendo no final da semana passada uns stories de uma amiga minha, ela também é instrutora de Theta Healing, e antes disso ela trabalhava muito ela trabalhava, né, com marketing digital, que é a formação dela, marketing. E aí nesse vídeo ela até fala, então gente, tem semanas que eu dou uma sumida, tem semanas que eu tô mais aqui com vocês, porque tem semanas que realmente eu preciso ficar mais comigo, eu preciso ficar mais reclusa. Então, essa história do marketing digital que a gente vê muito, todo mundo muito exposto, né? Tem que postar, e tem que fazer vídeo, tem que gravar, e tem que fazer aquilo. E quando ela falou aquilo, ressoou muito com o que eu penso também. Porque, claro, a gente está aqui, né? No caso, várias profissões estão aqui no Insta, em outras redes, colocando o seu serviço também, mas se eu estou fazendo só ou eu falando muito de mim aí, né? Se eu vou escrever coisas que eu não estou sentindo, para mim aquilo não é verdadeiro. E aí eu não estou sendo coerente e correta comigo nem com o outro. Então, quando eu também tenho esses meus momentos de ficar mais reclusa, é onde eu prefiro realmente ficar mais quietinha, mais reclusa, como aconteceu essa última semana, né, que eu precisei dar uma silenciada e hoje estou, né, desde ontem já, esse início da semana eu já estou bem melhor. E aí, assim, vir e conversar com vocês e voltar a postar e a escrever e fazer vídeos, né, porque é a verdade que a gente está passando. E aquilo não é todo dia que a gente vai estar bem. Exato, é se respeitar, Marta. É fundamental. E esse período que a gente está vivendo é de um autorrespeito muito grande, né? Porque, assim, está sendo desafiador para a maioria das pessoas tudo isso que a gente está passando. Então, se a gente não se respeitar, como que a gente fica? Né? E tem pessoas que, até por não estarem sabendo lidar com isso, estão dando uma surtada, né? Que foi o que aconteceu nesse caso que eu comentei com vocês. Essa pessoa que não soube lidar, estava lá passando por um monte de coisa, um monte de preocupação, tal, tal, e deu uma surtada com a amiga que, tipo, não tinha nada a ver com a situação, né? Então, como que eu permito sentir isso, como que eu expresso, como que eu falo a minha verdade, mas sem surtar comigo e com o outro também, né? O que eu tenho de ferramentas? Talvez você saiba alguma meditação, talvez você acompanhe alguém, né? Por exemplo, aqui nas lives que eu tenho feito, eu sempre procuro fazer uma meditação no final para a gente se conectar, né? Se você clicar lá na minha página principal, naquele linkzinho que tem, eu disponibilizo para quem quiser receber a meditação do Theta Healing, que é essa conexão com a energia da fonte criadora, que já acalma muita gente, porque a gente se conecta com a fonte, né? A gente se relembra a centelha divina que a gente é. Então isso já traz já muito acolhimento para todos nós. E é uma meditação rápida, 10 minutos que você vai sentar ali, vai respirar, né, e vai se conectar com aquilo. Ou então você faça da sua forma a sua meditação. Né? Também lá no meu canal do YouTube eu explico rapidamente uma meditação que você pode fazer só dando atenção para a sua respiração natural. E nisso você já vai silenciando a sua mente e vai conseguindo organizar melhor
os seus sentimentos, as suas emoções e como colocar aquilo também, tá? Bom, eu mudei algumas coisas porque conforme vai vindo vocês vão também interagindo, né? Mas isso que é legal da gente poder falar ao vivo da maneira, porque vai vindo o que eu vou sentindo ali com vocês e conforme vocês vão interagindo, tá? Então, permita se conhecer e extravasar de alguma maneira segura essas emoções, mesmo as que não são legais, para que vocês não acumulem e depois não fiquem causando doenças, inclusive físicas, no corpo de vocês, tá bom? Uma coisa que eu anotei aqui também para falar para vocês é o seguinte: quando a gente se permite olhar para esses sentimentos que não são legais, é onde eu coloco luz nas minhas sombras. Então, quando eu falei para vocês que lá atrás eu não me permitia sentir raiva, é porque eu achava que raiva era muito feio de ser sentido, né? Como assim eu sinto raiva? Né? Imagina, eu não sinto raiva, porque eu deixo, né, isso guardadinho lá dentro e aí eu não vou explodir com ninguém, só que daí eu implodia por dentro muitas vezes. E isso faz muito mal, tá? Então, mas quando eu olho e falo, nossa, realmente eu sinto raiva, ou eu sinto tristeza, ou eu sinto frustração, ou outros sentimentos que a gente chama de negativos, é onde eu posso olhar para aquilo e começar a colocar luz nele para que eles se amenizem e eu no lugar coloque amor, coloque compreensão, coloque respeito, né? E aí eu vou transformando aquilo dentro de mim. E uma coisa que me causou também muita tranquilidade com essa questão da raiva nesse processo que eu acompanho muito aquela Monja Coen. Eu adoro ela, gente. Ela traz muita verdade no meu ponto de vista e ela fala as coisas assim muito abertamente. Eu gosto disso, né? E numa das palestras dela, ela fala, mas gente, eu também sinto raiva, né? E aí quando eu vi uma monja, que ela é monja já há mais de 30 anos, falar que sente raiva, eu falei, gente, então quem sou eu para continuar negando a minha raiva, né? Porque ela tá nesse caminho espiritual há muitos e muitos anos, né? E realmente dedicada àquilo. Então, claro que ela sabe como lidar e extravasar aquilo de uma forma segura, então por que a gente também não pode aprender a lidar? A lidar com uma tristeza, né? Com uma dor, tudo é aprendizado. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês quer ver? Se eu só subir aqui um pouquinho no meu roteiro, que isso foi uma reflexão que uma das minhas clientes trouxe hoje também no grupo de acolhimento que eu tenho. Ela colocou que ela está aprendendo muito a olhar para dentro e se ouvir. Então é tudo isso que a gente está falando aqui, né? Eu me olho, dou vazão, porque ela falou, eu não estou conseguindo mais colocar para debaixo do tapete os meus sentimentos. Eu tenho que olhar para eles e dar ouvidos e entender o que eles estão me falando, tá? Então é isso, a gente se perceber, olhar para aquilo e falar, ok, tristeza, você tá aí, né? O que você quer me dizer? O que eu posso aprender com você? Se deixar sentir aquele momento para que você possa, um dia, 2 dias depois, estar bem melhor, tá? E todos esses sentimentos, gente, que nem o nosso centro cardíaco, né? Nós temos, quem conhece, se chamam chakras, que eles vão organizando as nossas energias. Eu pretendo fazer uma live daqui a algumas semanas sobre os chakras, porque eles nos trazem muito essa questão do autoconhecimento e é bastante importante. Então aí você pode ir buscando aí por meio de biografias e estudar por conta própria as suas emoções por conta desses centros energéticos, tá? Então eu vou fazer isso mais pra frente. Mas o nosso coração tem o nosso chakra cardíaco, que é o nosso centro das emoções. Então é o que a gente ressoa aqui. E esse centro cardíaco, ele é 5.000 vezes mais potente do que a força do nosso pensamento. Consequentemente, tudo que eu estou emanando aqui está indo para o mundo e está voltando para mim também, né? E quando a gente fala aí até de questão de espiritualidade, e claro, para quem acredita, né? Se a gente está falando dos nossos amparadores, dos nossos guias, protetores, anjos e também obsessores, eles também se conectam com a gente conforme a nossa vibração no nosso centro cardíaco. Por isso que é tão importante a gente dar ouvidos
para os nossos sentimentos e começar a aprender a lidar com eles de uma forma mais saudável. E de novo, ninguém precisa estar 100% feliz e bem o tempo todo, porque a gente não é assim, né? De novo, o nosso sistema endócrino, ele mexe muito com a gente. Mas a gente vai aprendendo a se manter o mais equilibrado possível e aí que você conhece melhor é onde você consegue optar. E você olha para as situações e fala, tá, como que eu posso lidar com isso da melhor maneira? Pode não ser muito gostoso, pode ser um pouco desagradável, mas será que eu preciso me desequilibrar tanto? Será que eu tenho a neura do outro? Será que eu preciso reagir? É isso que eu quero falar. Ou eu posso respirar, ok, o amiguinho falou algo que eu não gostei, mas eu preciso, pá, né, já logo vomitar alguma coisa na cara dele? Será que eu não posso respirar e, ok, responder de uma forma que eu, né, para que eu não entre naquele clima e aí, se eu entro, eu começo a vibrar com ele naquela mesma energia negativa, entende? Aí um fica retroalimentando o outro e isso não é legal, tá bom? Então a gente vai aprendendo isso com o dia a dia. E eu quero fazer com vocês uma meditação para a gente se conectar e liberar, na verdade, alguns sentimentos que talvez, né, possam estar aí meio obscurozinhos em cada um de nós e trazer algumas informações positivas. Então, eu vou pedir para quem, claro, sentir de fazer essa meditação, daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês fecharem os olhos para dar uma relaxada e deixar decantar. Exatamente, Juliana. Deixar decantar como um bom vinho. E um vinhozinho é sempre bom, né? Pra quem gosta, assim, eu gosto de vez em quando de tomar um vinhozinho, mas é isso, deixar decantar, né? Para que aquilo vá se limpando e vai ficando as impurezas lá no finalzinho da garrafa, né? E eu consiga realmente lidar com aquilo de uma forma melhor, tá bom? Então eu vi que entraram algumas pessoas novas aqui e nem todas elas conhecem o Theta Healing, eu vou fazer uma breve explicação. Então agora a gente vai começar uma meditação e aí nessa meditação eu vou guiar vocês por esse caminho onde a gente se conecta com a energia da fonte criadora, do Criador, Deus, Oxalá, Jeová, da maneira que vocês chamarem, tá? Porque é tudo a mesma energia, só mudam os nomes. E aí quando a gente chegar nesse lugar, eu vou pedindo a permissão de vocês para liberar algumas informações e trazer outras informações, porque com o Theta Healing a gente trabalha com um livre-arbítrio. Eu não faço nada, né? Os outros terapeutas Theta Healers, a gente não faz nada que vocês não nos permitam. Então, mesmo que eu não esteja ouvindo vocês, quem quiser receber, liberar as informações e receber, vai verbalizar sim. E aí eu tô conectada aqui com vocês. Então todo mundo que me permite isso vai receber as informações e aí vocês só vão sentir aquela energia no corpo de vocês, tá bom? Cada pessoa percebe de uma maneira, às vezes sente uma energia, às vezes vê cores, tá? Isso daí vocês não se preocupem, tá certo? Então agora, quem quiser participar, eu vou pedir para fechar os olhinhos, eu vou colocar uma musiquinha aqui no fundo para ficar mais gostosinho. E aí, vocês vão fechar os olhos, vão fazer uma respiração mais profunda por algumas vezes. E a cada respiração mais profunda, você vai ficando mais e mais relaxado, mais e mais tranquilo. E a sua mente vai desacelerando. Os seus pensamentos vão se acalmando a cada respiração.
E a partir de agora você vai deixando a sua respiração natural, porque você sente a sua cabeça, pescoço, os ombros, todo o seu corpo mais relaxado. Se você preferir se deitar, também pode, fique à vontade. E então você vai começar a se conectar com o seu coração, que é esse centro cardíaco, esse chakra que eu expliquei para vocês brevemente, que é o centro das nossas emoções. E aí percebe o seu coração batendo, essa energia fluindo aí dentro. E plenamente conectado com a sua energia, você vai imaginar que lá do centro da Terra vem subindo uma energia da Mãe Gaia, camadas de rochas, cristais, minerais, vem subindo, 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 até que ela chega e entra pela sola de seus pés, vem subindo pelas suas pernas, vem subindo, toca o seu quadril, vem subindo e abrindo todos os seus centros energéticos. E quando chega no topo da sua cabeça, se forma uma bola de luz da sua cor predileta. Você entra com a sua consciência nessa bola de luz e vai subindo, passando o teto da sua casa, além céu, além galáxia, e vai subindo, 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 passando por luzes claras, escuras e claras, e segue subindo cada vez mais rápido. Protegido pela sua bola de luz, você atravessa uma camada de luz dourada e sobe. Sobe, 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 sobe. Passa por uma camada gelatinosa, como se fosse um imenso arco-íris. Cruza todas essas cores e segue subindo, 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 subindo. E de repente você chega num portal de luz perolada, branca, branca, branca. Quando você entra nesse portal, a sua bola de luz desmancha e você dissolve e sobe, se mistura cada vez mais com essa energia da criação. Com essa energia que é amor incondicional. E você se mistura cada vez mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. E desse lugar, eu peço permissão para trazer para cada célula do seu corpo esse amor incondicional. Se você permite, basta dizer sim e sentir esse amor incondicional em todas as suas células, átomos, moléculas. E aí eu peço para trazer para você também a informação de que você já sabe sempre a melhor maneira de lidar com os seus sentimentos negativos e aprender com eles, que é possível, seguro e permitido você permitir que esses sentimentos negativos sejam colocados para fora de uma forma segura,
que você já sabe expressá-los sem agressividade, com firmeza, trazendo a sua verdade, porém também com empatia. E que é possível você sempre trazer mais luz para esses sentimentos negativos e assim poder transformá-los em luz. Que você já sabe a sensação de viver sem negar os seus sentimentos, porque já sabe a melhor maneira de expressá-los e de lidar com eles. E te ensinar também a sensação mais elevada de você sempre trazer à tona a sua alegria, o seu amor, a sua empatia, o seu respeito para consigo e para com o outro, que é fácil para você expressar tudo isso, tanto para si mesmo quanto para o outro. Então agora eu te convido a imaginar que em volta de você tem uma pirâmide dourada, imensa. E aí dentro dessa pirâmide você vai visualizar como se fossem balões de ar. Todos os sentimentos e emoções positivos que você deseja ter sempre presente na sua vida. Então talvez sejam balões coloridos com escritas de amor, alegria, coragem, empatia, respeito, felicidade, generosidade, tranquilidade, amorosidade, fé, humildade, dignidade, verdade, e todos os outros que você está recebendo aí também dentro da sua pirâmide. E aí sente esses sentimentos se integrando no seu ser, na sua aura, na sua essência. E aí eu peço a permissão para trazer essa sensação de que você já sabe, já reconhece todos esses sentimentos, essas virtudes no seu sistema, no seu agora e no seu tempo universal. E então sente essa energia mais um pouco e percebe que a sua pirâmide vai sendo tomada de amor incondicional. E aí você relembra a cada dia que você é centelha divina da criação, que você faz parte desse todo e que você é amor.
E aí agora, tendo plena consciência e sensação de tudo isso, desse amor que você é e desse amor maior que você faz parte, você vai imaginar essa pirâmide se dissolvendo, seguindo além, subindo. E você, a sua consciência agora recebe um enxágue, como se fosse um banho de cachoeira cristalina, que transpassa a sua alma, a sua essência. Que transmuta, que limpa e purifica todo o seu ser. Você vai começar a fazer algumas respirações mais profundas. Devagarinho você vai mexendo a sua cabeça de um lado para o outro, mexendo os dedos das suas mãos, recobrando a sua consciência corporal, aqui e no agora. E aí faça mais uma respiração bem profunda. E você pode abrir os olhos. E aí quem for voltando, se puder me dar um ok. Se alguém sentir de compartilhar aí alguma experiência ou que está sentindo, só para eu saber se está todo mundo bem. Tem coraçõezinho subindo, então o pessoal tá bem ali. Ai, que bom, Marta. Tá mais aliviada. Elô, Rita, gratidão. É bom, né, que vocês coloquem para eu até poder, se for o caso, dar algum feedback para vocês também, como se tivesse saído do corpo, Márcia. É sim, Elô, porque a gente sai e vai para outros lugares. A gente, na verdade, volta a se conectar com a fonte durante essa meditação. Então é como se a gente não tivesse mesmo nesse corpo físico. Ai, que bom, Juliana, Yara, que estão colocando aqui também. Que ótimo, pessoal, Elô. Então eu fico muito feliz de ter retomado, eu senti falta, né, da semana passada, da live, mas agora aqui firme e forte novamente, né? Renovação, É isso aí, a gente vai se renovando a cada dia, vai se cuidando a cada dia, e é um período onde eu tenho procurado, e eu tô passando isso para as pessoas também, da gente procurar viver um dia de cada vez, né? E respira, e é um dia de cada vez. E assim a gente vai realmente olhando para dentro e se transformando e se melhorando e crescendo e contribuindo com o outro e permitindo que os outros contribuam com a gente também, né? Então eu quero agradecer vocês todos, dizer que essa live vai ficar 24 horas aqui no Insta disponível, então se vocês quiserem rever, fazerem novamente a meditação. Ana Paula, gratidão. Depois disso, eu vou colocar lá no YouTube, então se vocês quiserem também no meu feed, tem o linkzinho e tem o canal do YouTube
vocês podem acessar. As outras lives também estão lá disponíveis, todas elas têm meditação no final, então todas elas são baseadas no tema daquilo que eu trago no dia. Vocês podem ver, rever, fazer as meditações, tá bom? E gratidão imensa para todos. Na semana que vem eu tenho algumas novidades para trazer para vocês, né? Eu vou começar, foi autorizado para nós instrutores ministrar alguns cursos do Theta Healing online por conta de então, se vocês já tiverem interesse, quiser mais informações, pode me mandar um direct no WhatsApp, pode mandar no WhatsApp também. E aí a semana que vem eu vou trazendo mais detalhes, porque é uma ferramenta muito poderosa, né, de autoconhecimento e que traz muitas transformações e principalmente nos relembra a centelha divina que nós somos e nos conecta com essa energia da fonte. Então é realmente bastante importante que a gente se conecte com algo maior para que a gente possa viver melhor nesses períodos, principalmente esses mais turbulentos, fazendo a diferença não só na nossa vida, porque quando a gente vai mudando a frequência, a gente automaticamente colabora com o nosso entorno. Então é muito importante quem está tendo esse despertar, se abrindo para novas informações, buscar isso de verdade e se trabalhar. Tá bom, pessoal? Então eu agradeço. O Amaury tá colocando que hoje ele não dormiu. Porque uma vez ele me falou que dormiu na meditação. Não tem problema, é porque a gente entra nesse estado teta que é de relaxamento. E tá tudo certo. Gratidão, Dri. Gratidão então, pessoal. Uma ótima noite para todos e um beijo no coração. Até mais.